Pedro, o ano passa tão rápido, já estamos em maio, programa 9. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem comigo, espero que contigo também. Feliz de ter nosso nono convidado do Hotel Trends. E vamos que vamos. Legal. Antes de começar, queria fazer um agradecimento aqui ao Novo Hotel Morumbi, que nos recebeu aqui com essa estrutura para a gente poder fazer a gravação. Também agradecer a PM Web, nossa patrocinadora. E hoje a gente tem um convidado que sempre esteve aqui nos nossos planos. Quando a gente começou, né, Pedro, a desenhar os convidados, as pautas, o Ricardo Souza da OT Insight sempre esteve com a gente. Tudo bom, Ricardo? Como é que tá? Tudo bem, Vinícius. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Prazer estar aqui, agradecer o convite. A gente esteve conversando há algum tempo sobre essa participação e estou bem animado para a gente fazer um bate-papo legal aí. Bacana. A gente tem, né, a gente estava conversando aqui em off, né? A gente já chega, o primeiro trimestre concluído. Eu acho que aquela imprevisibilidade do passado terminou, pelo menos o mercado está um pouco mais consolidado, os números, etc. A gente já consegue entender o cenário atual com maior precisão, mas o futuro é sempre bom ter informações para poder tomar melhores decisões para o futuro, e é por isso que a gente te chamou aqui, Ricardo. Então, para começar, queria que você falasse um pouco de você, da sua carreira, e apresentar também o OT Insight, porque tem gente que não entende ainda o que a ferramenta oferece. Tem gente que acha que é uma OTA, né, pelo nome. Vamos lá. Bom, eu sempre trabalhei na hotelaria, né? Estou há 16 anos nesse mercado, no mercado hoteleiro, não efetivamente hoje no mercado hoteleiro, numa empresa de tecnologia para hotelaria, mas durante 14 anos trabalhei dentro do mercado hoteleiro brasileiro, né? Na grande maioria do tempo como RM, né? Trabalhando na área de Revenue Management, em várias redes aqui no Brasil, hotéis, então tive bastante aí de skin in the game, né? Para entender exatamente as dores e os sucessos da hotelaria, né? Para mim, a hotelaria é muito parecida com o Brasil, né? Sempre vai ser o segmento do turismo e hotelaria no geral, sempre vai ser o segmento do futuro, onde o Brasil vai receber cada vez mais turismo internacional e a gente está sempre patinando nessa área, né? Entre outras, mas acho que é uma paixão grande que talvez nós três aqui compartilhamos, né? Então, acho que vai ser um bate-papo legal sobre esse mercado. Bacana, você falou gostei dessa frase realmente. A gente é como o Brasil, assim, o turismo e a hotelaria é sempre se acha que a indústria do futuro, mas vai vir a Copa, depois vai vir a Olimpíada, depois vai vir não sei o quê. E vamos nos enganando. E assim a gente vai. Bem. Pedro, começa lá. Vamos explorar um pouco do conhecimento do nosso convidado. Bom, oficialmente, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer estar aqui com você. A gente conversa bastante, né, Ricardo? Você não aguenta mais falar comigo e hoje você vai ter que falar comigo de novo. E agora oficialmente aqui com o Vini nessa gravação. Eu tenho certeza que você é um cara que tem bastante conteúdo e legal ter aqui você com a gente. Eu queria que, ainda voltando um pouco no ponto do Vinícius, que você passasse um pouquinho mais de informação para a gente, até para que todo mundo que está nos ouvindo entenda que mercados vocês acompanham, que tipo de informação vocês conseguem entrar e analisar com um pouco mais de profundidade. E, uma vez comentado isso, qual que é a situação atual do setor? O Luiz falou que, chegamos ao momento de mercado, maio, que pandemia deixa de ser um fator de preocupação tão grande como era antes, e a gente torce para que assim o permaneça. E a questão é, qual que é esse ponto atual? Qual que é a situação atual? Se você puder dividir com a gente mercados que você acompanha, indicadores que você acompanha, o que te chama mais atenção nessa situação atual, acho que seria muito bacana para a gente começar o nosso bate-papo. Legal. Excelente pergunta e, de novo, prazer estar aqui e ter esse bate-papo. Hoje, o OT Insight, no mercado de América Latina, a gente monitora 26 mercados. Mas acho que a ideia aqui é a gente se concentrar e trazer bastante conteúdo em relação aos mercados aqui nacionais, né? Então, mercados nacionais, hoje a gente monitora 12 mercados, que eu diria que são os mercados mais relevantes, né? As grandes capitais e cidades que têm um atrativo turístico importante. Exemplo Foz e exemplo Gramado, né? Seriam duas cidades que não são grandes capitais, mas são cidades que são referências em termos de turismo, né? Aqui no Brasil. E a gente vê números animadores, né? Na grande maioria dos mercados, né? Obviamente a gente nunca pode generalizar, mas a gente vê em múltiplos indicadores que a gente monitora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses indicadores, acho que ao longo da nossa conversa, mas os resultados são positivos. Quando eu digo resultado, não só os resultados que a gente já viu para o primeiro trimestre na grande maioria desses mercados, mas o OT Insight, a gente olha muito intenção de compra.
né? Então a gente olha muito potencial futuro de demanda, que é o que a gente chama. E tanto voos quanto hotéis mesmo. Exato. Quando a gente fala desse potencial futuro de demanda, a gente está falando de um mix entre volume de buscas de voos, volume de buscas por hotéis em diferentes canais, como OTAs, GDS, as variações de preço do próprio mercado, porque se a gente for pensar racionalmente, a variação de preço ela tende a refletir um aumento de demanda para aquele momento, né? A não ser que os hotéis estejam resolvendo fazer um aumento de preço inesperado, o que raramente acontece. Então, quando a gente cruza todas essas métricas, a gente começa a ver cenários promissores, como se, acho que estabilidade não existe, mas um cenário mais previsível, no sentido, não no previsível no micro, em termos de entendimento de dias específicos, mas olhando para o macro, né, olhando para os próximos 180 dias, ou uma muitas janela vezes, um pouco mais... uma janela um pouco maior, talvez até o final do ano, você consegue entender mercados que estão numa tendência bem forte de crescimento, eu diria, né? São Paulo é um exemplo disso. Mercados que surpreendem nessa recuperação, eu diria Curitiba e BH são dois mercados que surpreendem quando a gente olha para a demanda futura, e mercados que ainda estão um pouco mais atrasados, patinando um pouco mais. Se eu pudesse dar um exemplo, acho que Porto Alegre talvez seja um mercado que ainda patina um pouco mais. Então, a gente vê essa intenção de compra sendo algo bem interessante e algo bem positivo para múltiplos mercados no Brasil. Essa intenção de compra, por um lado, ela se refere à demanda. Por outro lado, ela se reflete em um preço. Hoje, nessa relação preço e demanda, o que você consegue dividir com a gente? Voltamos a patamares parecidos ao que a gente tinha no pré-pandemia? Um deles sim, outro deles não? Como é que é a situação de cada um desses indicadores nas plataformas de vocês? Excelente. Aí cabe talvez uma boa parte da nossa conversa. A gente vê que em vários mercados, de novo, a gente não pode generalizar, o Brasil é um país continental e os mercados se comportam bem diferentes, né? Inclusive, mesmo mercados grandes, se a gente for pegar o Rio, Barra e Zona Sul, são comportamentos completamente diferentes, né? Mas quando a gente fala de demanda, preço, aí vem uma discussão interessante que, na nossa visão, há um descasamento entre como essa demanda se recuperou ao longo do tempo, comparando com o nível de 2019, e como esse preço ele evoluiu, falando de valores nominais, comparados com 2019. Então, em vários mercados, a gente vê uma demanda, nesse momento até, olhando para os meses futuros, maio, junho, julho, inclusive, se a gente até for pegar essa análise até o final do ano, uma demanda a níveis maiores do que 2019 em vários mercados, muitas vezes uma demanda em momentos pontuais muito maior do que 2019, só que um preço em linha com 2019, em alguns casos até ligeiramente abaixo, ou em alguns casos ligeiramente acima, que quando comparado com o quanto a demanda aumentou, isso não há um equilíbrio entre essas duas coisas. E aí vem, né, uma grande reflexão que é a dificuldade que a hotelaria hoje tem de conseguir transferir para os preços esse reflexo de um aumento de demanda, né? A gente acha que isso é uma grande preocupação e é uma discussão legal que a gente pode abordar. A gente falou já disso em outros episódios, né? Tem um mix de coisas, falta coragem, falta bastante coisa, né? E surpreende mais ainda, Pedro, porque eu acho interessante essa análise que esses números que você mostrou de uma demanda até superior do que 2019, porque a gente vive, no meu entendimento, um momento econômico até mais complexo do que afeta o bolso dos viajantes do que em 2019, né? Né, Pedro? Sim, e até é curioso, porque eu acho legal conversar com você, porque no final das contas, a sua formação é como RM. Então você esteve na ponta dos hotéis e de empreendimentos relevantes tomando decisões relacionadas a preço. Então você sabe a dificuldade ou as oportunidades que existem na ponta final para você posicionar o seu empreendimento. E você, ao longo dos últimos anos, está do outro lado da mesa criando soluções para ajudar esse hoteleiro a conseguir gerenciar o seu inventário da melhor forma possível e precificá-lo de uma maneira que consiga agregar mais valor para o seu negócio. Demanda voltou, é próximo ao que era antes, e você tem taxas de ocupação se normalizando, em partes deveria viabilizar que esse preço começasse a se recuperar de uma forma um pouco mais rápida. Principalmente quando você olha a estrutura de custo do nosso negócio, que começa a corroer cada vez mais resultado. E a gente chega ao topo do ponto de vista de demanda em algumas estruturas sazonais. A pergunta é, por que o preço não sobe? Qual que é a dificuldade
para fazer isso acontecer. Acredito que tecnologia e soluções existem, até pensando um pouquinho no que a OT Insights ajuda o mercado, porque na base existe essa dificuldade de reposicionar preço. Essa é uma excelente pergunta. Eu gostaria de saber a resposta, senão eu estaria vendendo a resposta, talvez ao invés de estar vendendo soluções, né? Mas assim, eu acho que a hotelaria é um mercado em que as decisões são feitas por humanos, né? É uma decisão de pessoas em relação a preço. É um mercado que tem muitas estruturas e ferramentas de apoio, né? Sistemas de RM, sistemas de inteligência de dados, mas principalmente falando de mercado brasileiro, talvez o mercado americano seja um pouco diferente. As decisões, mesmo em hotéis que têm um sistema de RM, esses sistemas trabalham com recomendações de preço e a decisão é sendo tomada por um profissional que trabalha nessa área. Toda vez que a gente fala de tomada de decisão por pessoas, a gente tem que ter um componente de um viés psicológico, né? Se a gente pega um exemplo de um esportista, né, profissional, né, um atleta de elite, se ele vem pegar qualquer esporte que seja, um tenista, vamos pegar nesse exemplo, se ele vem numa série boa, ganhando um monte de campeonato, acertando vários lances, ele tem cada vez mais confiança, ele talvez arrisque cada vez mais, porque ele vem num momento bom. Se ele não vem num momento tão bom, perdendo muitos jogos, não ganhando campeonatos, a tendência é ele ter menos confiança no seu próprio jogo e talvez ele arrisque menos e tome decisões que talvez ele tomaria de maneira diferente. Se a gente transfere isso para o mercado hoteleiro, é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente for comparar isso com 2019, a gente vivia em 2019 um momento de uma crise do 14, 15, 16 e um processo de uma grande recuperação econômica, um potencial de uma recuperação econômica que deveria talvez continuar com um novo governo. Então existe uma confiança e uma expectativa na tomada de decisão que afeta a tomada de decisão das pessoas em relação a preço principalmente. Hoje a gente vive um cenário que são 2 anos de pandemia, 2 anos que vários hotéis ficaram sem atingir break-even, com equipe suspensa, com um cenário reduzido de inventário. Então, eu acho que esse fator psicológico, ele afeta diretamente a confiança, mesmo em momentos em que as equipes e os profissionais vêm, eles entendem que há alta demanda, não existe essa transferência para o preço de eu vou arriscar ou eu vou tomar uma decisão, não necessariamente uma decisão de risco, mas uma decisão consciente de oferta e demanda, vou posicionar meu preço num determinado nível. Esse hotel tendo feito isso, o concorrente talvez faça a mesma coisa, o outro faça a mesma coisa e o mercado como um todo consegue aumentar. Você percebe isso também no lazer, cara? No lazer ele também não está conseguindo recompor esse preço? No lazer é um pouco diferente, porque o lazer ele é obrigado a fazer isso, porque tem tanta demanda, ou pelo menos no passado teve tanta demanda, que é quase um preto no branco, é quase uma ciência exata. Eu tenho muita demanda, eu estou vendo. Qual é a diferença, assim, na minha visão? É diferente quando você tem. Hoje, quando a gente olha para os meses futuros, há um potencial de demanda. Essa demanda ela ainda não se converteu em ocupação. Então, esse momento é um momento de confiança, em que eu vejo que vai ter demanda, eu me posiciono num determinado nível e eu espero que esse pick-up, essa ocupação que venha, ela vai entrar a um valor agregado maior. A hotelaria de lazer, ela está vivendo isso, por um lead time um pouco maior, ela está vivendo já esse momento de um aumento no número de reservas. Então, ela tende a tomar essa decisão de uma maneira muito mais confortável. A gente tem no Brasil, muitas vezes, alguns efeitos culturais, como você comenta, e o efeito manada também. Porque, de certa forma, eu até brincava, tá bom, aumentar preço em 2012, 2013 era simples. Os hotéis estavam cheios, a equipe comercial tomava cafezinho. Olha, se você entrar no hotel até o meio-dia, tem vaga. Depois, não tem mais. Então, no cenário que tem essa previsibilidade, é muito mais simples. Hoje em dia, tendo esse histórico, que é um histórico super complicado em razão da pandemia, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Eu tento também, Ricardo, sair um pouco dessas análises de padrões culturais e tentar enxergar no mercado o que está corroendo essa tarifa hoje. E um ponto que me chama a atenção, e eu queria entender um pouquinho a sua opinião, é sobre os canais de distribuição, as plataformas que hoje os hotéis se posicionam. Porque quando a gente vive um momento de crise, abrir a porteira é uma decisão quase que imediata. Então, você começa a trabalhar com todos os canais possíveis, com todas as promoções possíveis, tentando fazer com que o seu hotel ele abranja diferentes formas de captação de clientes. Isso, de alguma maneira, traz algum impacto na sua diária, no seu comissionamento, na forma que o que isso traz na sua estrutura de custo desses intermediários. Esse ponto, ao seu ver, hoje, ele talvez exija alguma atenção do hoteleiro? Isso traz também alguma dificuldade eventual
de você ter esses aumentos tarifários pensando no que sobra sem comissionamento para o gestor? Acho que essa é uma excelente reflexão. Eu acho que sim. Eu acho que não esse ponto ele não está nem tanto nos canais em si. Se você analisar diferentes tipos de canais. Claro que no bottom line, se você tiver uma concentração em canais, que seu custo de distribuição é mais alto, isso vai ter um impacto não na diária média em si, que a grande maioria dos hotéis hoje monitora uma diária média bruta, né? Que não estão sendo descontadas as comissões, isso vai ter um impacto depois ali no bottom line. Mas o que eu vejo nesse sentido é uma capilaridade muito maior de promoções nos canais que já eram trabalhados pré-pandemia. E aonde vem o impacto disso? Os hotéis muitas vezes eles tentam fazer um movimento de aumento de preço, mas por baixo desse preço referencial, vamos dizer assim, né, que a gente comumente chama de melhor tarifa disponível, existe uma capilaridade de promoções corroendo esse próprio preço. Né? Então, se você tem um preço de R$200 e você tem uma tarifa 10% off para quem pesquisa via mobile, em cima desses 10% off, você também tem uma tarifa 10% para membros, né? Membros tanto do seu próprio programa de fidelidade, se você tiver, ou membros de um programa de fidelidade de um canal terceiro. Esses 10% estão sobre esses 10% que estão sobre os 200. Então, eu acho que, e hoje a gente vê muito isso, né? No pós-pandemia, como não havia uma demanda, eu não sei exatamente um termo em inglês, mas uma unconstrained demand, uma demanda não contraída, que é uma demanda que está disponível para todo mundo, como você disse, você não era mais confortável, tá todo mundo, a percepção geral é que está todo mundo brigando pela mesma demanda. A tendência, quando a gente tem as pessoas brigando pela mesma, é tentar aumentar a penetração. Como é que eu aumento a penetração? Tendo mais capilaridade de promoções, principalmente tentando fazer promoções que, na teoria, são ditas como opacas. Né? A gente monitora essas promoções, não tinha insight, mas são ditas como opacas porque elas não corroem o meu posicionamento de preço público. Então essas promoções sim, eu vejo que é a hora talvez da hotelaria começar a rever, ou sobe o preço referencial, ou começa a rever e fechar um pouco essas torneirinhas em termos de tipos de promoções, e principalmente a agressividade dessa promoção. Um tipo de promoção que eu acho que faz bastante sentido, um desconto para uma tarifa não reembolsável pré-paga. Porque a gente sabe que os hotéis ainda têm dificuldade de fluxo de caixa. Toda vez que você faz uma tarifa pré-paga, você está melhorando seu fluxo de caixa porque você está antecipando esse recebível. Isso talvez faça sentido. Agora, promoções super agressivas para uma plataforma, para um programa de membros ou para um mínimo de noites, isso é uma busca por penetração que eu acho que a nossa demanda ela já acomoda um pouco um outro tipo de estratégia. Eu vejo que esse é o principal problema, ou nem diria um problema, porque isso é uma estratégia consciente dos hotéis, mas hoje eu vejo que esse é o principal cenário que segura os preços públicos referenciais até estão em crescimento. Mas quando a gente olha os preços vinculados a essas promoções, a gente vê que os hotéis aumentaram, só que eles foram mais agressivos na promoção. Então, nas diárias médias, isso continua bem preso. Né? Mas, em cima disso que você falou, Ricardo, talvez o setor não esteja preocupado com o indicador errado, ou ainda para se pensar com mais atenção em ocupação, em detrimento do preço, né? Diante do que a gente vê com a inflação e etc. Eu, pessoalmente, acho que ainda é o momento de se preocupar com a ocupação. Né? A gente olha níveis de ocupação comparado com volumes históricos, a ocupação ela ainda tem um espaço para se recuperar. Então, eu acho que a ocupação é uma coisa que impacta muito o fluxo de caixa, né? Então, é uma coisa, acho que é um indicador ainda que tem que ser olhado com atenção. Acho que uma coisa não elimina a outra, né? Acho que você não vejo estratégias de hotéis como macro, né? Eu só foco em ocupação ou eu só foco em diária. Eu acho que você tem dias em que você foca em ocupação, você tem momentos que você foca em diária. O equilíbrio disso é que vai fazer um crescimento. Um bom resultado, né? Sem dúvida. Agora, de uma maneira geral, o foco na ocupação ele está quase não ao alcance do hoteleiro hoje em dia, porque ele depende de uma realidade macroeconômica que pouco você pode mudar na operação. E esse patamar de normalização ele aconteceu de uma maneira muito mais próxima do que a gente tinha antes. Então, se há ingerência do hoteleiro para melhorar resultado, hoje está muito mais na tarifa do que na ocupação, pelo menos no comportamento médio. E a minha dúvida, Ricardo, do ponto de vista prático, o que você consegue fazer? O que está ao alcance da ponta final? Um dos comentários que você fez, que eu acho que são bem legais, foi sobre o cuidado em relação às promoções como elemento de diferenciação, caso ele seja utilizado como
uma estratégia em manada e na prática isso acaba apenas corroendo o seu potencial de receita. Além disso, o que você consegue mais dividir com a gente que você acha que é relevante e o hoteleiro poderia aplicar no seu hotel? Eu acho que, pensando em algumas coisas, uma delas que eu vejo, assim, né, interagindo com os hoteleiros, inclusive vendo os nossos números na base, enfim, é que em momentos de demanda mais alta, em momentos não querem dizer um mês inteiro, né, no período de um feriado, no mercado específico, ou no período que há, por exemplo, agora, né, no momento que a gente está gravando isso, a gente está na iminência de um feriado, carnaval em algumas cidades, é a janela de oportunidade. O que é isso? É você com uma antecedência razoável, em que você identifica essa janela de oportunidade, você faça um movimento de aumento de preços para aproveitar esses alguns dias de um pico de demanda, que no final, lá na ponta do mês, vai te trazer um resultado agregado interessante. Que é o que a gente comentou um pouco sobre esse viés de confiança de aumento de preço. Então, você aproveitar mais, não só para aumentar preços em momento de alta demanda, mas que eu vejo que muitas vezes esses preços, o crescimento desses preços se dá muito last minute. Ou seja, eu estou tendo um volume grande de ocupação, eu subo o meu preço no final, só que eu já tenho pouco inventário para fazer esse novo ponto de preço, maximizar os meus resultados para aquele período. Acho que esse é um componente que acho que os hotéis podem antecipar essa tomada de decisão para esses pequenos momentos de picos de demanda, para que esses dias tenham um impacto maior na lucratividade ou na geração de receita dos hotéis. Um outro ponto que eu vejo muito é o que a gente chama de disparidade. Disparidade quer dizer tarifas em canais terceiros mais competitivas do que no seu canal direto, seja o seu próprio site ou a sua central de reservas. Isso se dá por um aumento da capilaridade da distribuição. Toda vez que você expande a sua distribuição para vários players, você tem menos controle sobre a sua paridade. Paridade a favor de canais terceiros provavelmente podem significar um potencial de um direcionamento de demanda para canais terceiros, que são canais que você tem um custo de comissionamento mais alto, ou mesmo que sejam canais que você não tem comissionamento, as tarifas que entram através daqueles canais provavelmente são tarifas com markup, são tarifas com desconto, então elas também corroem a sua diária. E eu vejo que, né, o Vini comentou sobre preocupação com o indicador errado de ocupação, eu vejo que esse é um indicador que pouca gente está tomando cuidado. Tá. A gente vê níveis de disparidades crescentes em hotéis de redes, em hotéis independentes. Esses níveis eles podem estar transferindo uma demanda que iria para o seu canal direto a um preço mais alto para um canal terceiro ou para um operador um tour operador a uma tarifa mais baixa e no final, na ponta, isso vai corroer a sua diária média. Vou te fazer uma provocação, se você me permite. Claro. Tecnologia para acompanhar os diferentes canais, analisar essas disparidades, existe. Você é uma prova disso. Exatamente. Você é representante de uma dessas tecnologias. Por que na prática não acontece? Porque no final das contas, o que você está comentando, eu acho que exige uma ingerência maior da operação no acompanhamento e na tomada de decisão. É muito mais um lado humano do que um lado tecnológico de ferramentas que te permite acompanhar esse dia a dia. E se é um lado humano, se esse comentário ele faz sentido, a gente olha para a essência do nosso mercado, que é uma essência de hotéis econômicos e mid-market, que na sua estrutura operacional você tem um gerente e muitas vezes não tem um RM, muitas vezes não tem uma equipe analítica que seja uma equipe analítica mais robusta. Na prática, apesar de ter a ferramenta, como é que a gente leva essa decisão na ponta final para que isso realmente aconteça? Está faltando alguma coisa nessa equação, nessa análise? Falta talvez braço para fazer isso acontecer? Eu ia falar exatamente isso. Acho que tem dois componentes em cenários diferentes. Acho que o principal componente, e aí a gente inclui todo mundo nessa mesma conta, que é justamente braço, né? Se você olhar o teste de redes, eles estão cada vez mais clusterizados, no sentido de que um RM hoje que cuidava de 6, 7 hotéis, hoje ele cuida de 12, 15. Disparidade ou paridade é um exemplo tipo que não é o core business daquele RM. Ele vai ter que achar tempo, se ele quiser analisar isso individualmente para cada um dos hotéis que ele cuida, que é um tempo que ele não tem hoje. Se a gente transfere isso para a realidade de hotéis independentes, é um cenário parecido
com uma pequena diferença. Um hotel independente, aquele gerente, ao mesmo tempo que ele tinha uma pessoa de marketing, ou ele tinha uma pessoa abaixo dele para cuidar da operação, ele já não tem mais hoje em dia, ou ele está tentando contratar e não acha esse profissional. Então ele não tem tanto tempo. Eu acho que tem um outro componente que é conhecimento, que a gente pode falar sobre isso já, mas ele também não tem braço para fazer isso, né? E acho que existe também um componente, e aí principalmente na hotelaria independente, de um conhecimento, que é se eu tenho uma disparidade, qual é a origem dessa disparidade? Muitas vezes as pessoas veem, né, eu vou num meta-buscador, qualquer que ele seja, vejo lá que o meu próprio hotel tem um monte de disparidade, eu não sei como resolver isso. Isso é uma realidade mais da hotelaria independente. Quando a gente olha para hotéis de rede, eu acho que falta braço, que eles estão no que a gente chama de high level, que é eu vou cuidar da tomada de decisão de preços, eu vou monitorar a tomada de decisão de preços, muitas vezes eu vou criar as promoções e vou meio que deixá-las lá, porque eu também não tenho tempo de analisar essas promoções individualmente por hotel, e eu não vou talvez ter tanto tempo para olhar para questões de disparidade. Então a gente vê, por exemplo, quando a gente monitora a nossa base, os níveis de disparidade no mercado brasileiro cresceram, de disparidade, aumentaram muito, e principalmente de novembro e dezembro para cá, que é coincidentemente com o crescimento de demanda, né? Então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, acho que falta braço. Legal. Dessa relação entre hotelaria independente, hotelaria de redes, você vê universos muito diferentes na aplicação das soluções de gestão de receitas no país? Porque se é verdade que a hotelaria de rede ela tem mais escala, e ela conseguiria criar uma estrutura para um apoio mais claro, também é verdade que ela acompanha um conjunto de hotéis um pouco maior e talvez exista um pouco mais de dificuldade de você acompanhar em um patamar um pouco mais micro. Na hotelaria independente, às vezes tem uma pessoa alocada só para aquilo, o que pode engessar um pouco, corroer em termos de custo, mas trazer um pouco mais de efetividade na tomada de decisão. Como é que você vê esses dois cenários? Eu vejo exatamente o que você acabou de descrever. Eu vejo as redes com uma dificuldade de escala de equipe para conseguir readequar a estrutura de custos para o que tinha antes, até porque os hotéis que pagam essa estrutura de custos não têm a mesma performance que eles tinham em 2019, 2018. Então, há cada vez mais clusterização, e a clusterização leva para análises mais superficiais, no bom sentido da palavra, análises talvez high level seja uma tradução melhor, né? Análises mais menos granulares por hotel. Mais amplas, né? Mais amplas, exatamente, obrigado. E você tem, eu acho que, uma grande oportunidade na hotelaria independente de ser muito mais específica nessa análise, né? E muitas vezes falta esse investimento em alguém para fazer isso, né? Porque talvez a hotelaria muitas vezes não identifique o retorno sobre o investimento que isso pode ter. Ou muitas vezes quando existe uma pessoa fazendo isso, falta um pouco de embasamento, falta um pouco de base de conhecimento para que essa pessoa saiba aproveitar o máximo dessa gestão mais granular desse hotel. Então, os dois hotéis são, os dois exemplos, eles são, eu acho, bem exatamente o que você falou. E a hotelaria independente tem um grande potencial não aproveitado nesse momento. Elas são mais ágeis do que as grandes redes. Era o que eu ia colocar. Sem dúvida, tem uma tomada de decisão muito mais rápida, né? Porque o proprietário, às vezes, está ali à frente e tal. Acho que a questão, realmente, ele vê valor, né, nesse tipo de investimento. Como você colocou, ele não vê o retorno de investimento ali tão claro. Exatamente. Se eu abrisse um hotel hoje em dia, independente do porte que ele tivesse, eu com certeza teria uma pessoa específica para isso, que eu tenho um entendimento, por ter trabalhado como RM durante muito tempo, mas também por trabalhar em empresas de tecnologia e ver os resultados que isso traz, do como exatamente um hotel independente, mesmo que ele esteja no mercado brigando com hotéis de rede, ele tem uma capacidade de fazer análises, se ele tiver alguém para fazer isso, e ferramentas para fazer isso, que um hotel de rede não tem como fazer nesse momento. Então aquele hotel independente que acredita, investe, usa a ciência de dados, ele está nadando de braçada hoje. Dependendo do mercado, poderia dizer que sim, mas eu vejo, assim, o que a gente vê, hotéis independentes sendo muito competitivos, muitas vezes tendo resultados iguais ou até melhores do que hotéis de rede, justamente porque eles têm muitas vezes um investimento para um profissional e em ferramentas para fazer isso. E a rede tem esse investimento também, ela só não tem braço para fazer esse investimento. Mas é importante a gente citar isso, né? O que o Pedro colocou. A tecnologia está aí disponível, né? Efetivamente. Às vezes falta um profissional, falta a pessoa ali, mas de uma maneira geral, né? O hotel independente ele tem uma agilidade maior para tomar de decisão, né? E ele tem hoje acesso a essas soluções de uma maneira que caiba no seu custo operacional. Exatamente. E esse é um outro ponto que a gente tenta
A gente bate muito na Ocean Insight, que é o mito da hotelaria independente de que investimento em tecnologia é caro. Você tem, como qualquer coisa na vida, você tem investimentos totalmente com alto impacto em termos de custo, e você tem investimentos transacionais que, dentro de uma estrutura de custos de um hotel, eles não vão ter tanto impacto assim, e principalmente o retorno sobre o investimento, ele é muito factível. Até uma outra questão que eu queria falar com você um pouquinho é sobre padrões de consumo na hotelaria, porque no momento pandêmico, que está todo mundo no inferno, de alguma forma, e você pergunta para a pessoa, tá quente? Tá quente. Tá queimando? Tá queimando, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando você sai do inferno e fica ali naquela zona intermediária entre o céu, no purgatório, né, e o terror que a gente viveu, as coisas começam a ficar um pouquinho mais simples, mais fáceis de você olhar para trás e saber se aquilo vai ditar um ritmo de consumo agora perpétuo ou não. A minha pergunta é a seguinte, olhando para 2019, olhando para o que a gente tem hoje, existe uma disruptura em termos de consumo em hotelaria no país ou no mundo, nas plataformas que vocês acompanham? Quando eu falo em consumo, em previsibilidade para fazer reservas, número de noites que as pessoas se hospedam, ou outras variáveis que você acha relevante na sua análise? Só colocar antes, porque realmente houve uma mudança grande, né? O que eu ouço, assim, você vai me confirmar, porque você vê muito melhor, é que a gente está gradualmente voltando àqueles padrões de consumo pré-pandemia, né? Você tinha uma janela mais curta, né, agora nos últimos tempos, mas ela já está voltando aos poucos, o tempo de estadia está aumentando, é o que a gente ouve ao menos. Mudou bastante durante a pandemia, como é que está agora? E se esse agora é muito diferente do que a gente tinha antes? Eu acho que o agora ainda é diferente do que a gente tinha antes, eu vou explicar o porquê. E respondendo já, talvez começando pelo final, eu acho que esses padrões eles tendem a se normalizar ao que a gente tinha antes, né? E como que ele se difere hoje, né? Como você comentou, durante a pandemia, muito last minute, as pessoas não tinham segurança nenhuma em termos de viagens, em tomada de decisão de viagens. Então, tá tudo bem no próximo feriado, que é na semana que vem, ou tá tudo bem na semana que vem. E isso, né, a gente viu muito, teve um aumento grande de venda direta, porque o cara tinha que ligar no hotel para saber das restrições, saber não sei o quê, e o bom hoteleiro ele já vendia ali. Esse é um outro padrão, né, que a gente já viu diminuir bastante, a gente não viu diminuir bastante, mas a gente viu uma retomada grande das OTAs, né, nesse market share, até também porque os hotéis estão sendo mais agressivos em termos de promoções. Mas esse movimento muito last minute, né, muito focado no lazer e tal, ele tende a se normalizar e a voltar a patamares patamares históricos de 2019. Ou seja, o viajante vai voltar a planejar a sua viagem. E tem um componente, não é nenhum componente de planejamento, eu acho. Tem um componente grande aí que é a pressão aérea, né? A pressão de preços aéreos, né? O impacto de tarifas last minute, os preços last minute de aéreo, e as companhias aéreas não são um vilão, porque elas estão super pressionadas em termos de custos dolarizados. Então, esses preços last minute, eles estão corroendo a capacidade das pessoas viajarem last minute. Então, eu acho que o mercado consumidor, principalmente olhando o mercado consumidor brasileiro, ele percebeu esse movimento, então eles estão quase que sendo obrigados a planejar um pouco mais a viagem, senão a viagem fica praticamente inviável. Então, eu acho que em mercados estritamente com demanda aérea, isso já acontece bastante, a gente já volta a gente vê isso na nossa base de dados, quando a gente olha o lead time das buscas de voos, ele já volta para estruturas muito parecidas com 2019. Tá? Mas vou te colocar um negócio, porque aquilo que a gente estava falando, de longe, de nenhuma maneira as empresas aéreas são vilãs. Eu trabalhei em empresa aérea e sei o quão pressionado, qual é a base de custo que eles têm. Mas é meio circunstancial também ao mesmo tempo. Só para a gente evoluir nessa pergunta, porque a gente tem a questão da guerra, né? O custo do combustível é determinante para esse aumento agora das passagens. Mas isso tende a voltar. Né? Então, será que vai ficar um pouquinho do que a gente desse comportamento da pandemia, ou você crê realmente que a gente vai manter o que a gente tinha, que eram planejamentos mais longos, etc. e tal? A gente espera que volte, né? A gente não tem tanta certeza o quão rápido isso vai voltar, e isso leva a mas basicamente o que esses preços de aéreos eles estão fazendo é com que as pessoas voltem à ideia de planejar a viagem com mais antecedência. No momento que isso é feito, acho difícil as pessoas falarem assim, não, mas na pandemia eu reservava last minute, então eu vou voltar a reservar last minute. Até porque a gente também tem o componente dos preços de hotéis que tendem a ser mais altos last minute. Então eu acho que
Ao longo do tempo, isso vai se normalizar em termos, quando a gente fala de viagem de lazer, isso vai se normalizar. E os mercados como um todo, quando a gente olha o componente de mercado como um todo, eles vão se normalizar. Porque a gente tem que lembrar que vários mercados brasileiros, o grosso da demanda é corporativa. Né? O que rege aquele comportamento de mercado é a demanda de eventos e demanda corporativa. Né? Quando a gente fala da grande maioria das cidades secundárias, né, aqui do Brasil, quando a gente fala de várias grandes capitais, então, no momento que esse corporativo e a gente já vê essa tendência de uma estabilização ou de uma retomada bem, talvez até acima do esperado do segmento de eventos e corporativo, eu acho que a gente vai ter gradualmente essa adequação. Né? Mas ainda tem incertezas, que a gente teve uma baixa cambial agora, né, na flutuação cambial, né, uma valorização do real frente ao dólar, isso tende a fazer com que as pessoas passem a viajar um pouco mais. A gente tem que lembrar que a hotelaria de lazer ela vive um momento de temporada de cruzeiros fechados, dólar em alta e países vizinhos da América Latina fechados para a entrada de turistas. Então eles tinham quase que a tempestade perfeita para mercado doméstico aquecido, pessoas desesperadas para viajar porque estão 2 anos em casa. Eu acho que nisso sim vai haver uma grande... eu sempre falo isso quando eu estou conversando com hoteleiros de lazer que estão nadando de braçada, principalmente mercados puramente de lazer, resorts, que estão há muito tempo. A gente tende a se acomodar, né, e achar que, bom, esse é o novo normal, pós-pandemia, a hotelaria de lazer sempre vai estar bombando. Eu acho que vai continuar por um bom tempo ainda, mas eu acho que tem elementos que a gente precisa começar a olhar. Uma métrica que mudou, né? Não sei nem se a gente pode chamar de métrica, mas é o tempo de estadia, né? Se fala muito agora do work anywhere e etc e tal. Como é que tá, assim, pelo que vocês estão vendo? Assim, essa janela tá mais alongada realmente? Você acha que ela tende a continuar assim? Essa janela não, né? Esse período de estadia. Eu acho que muita gente confundiu o tempo médio de permanência nesse momento de pandemia com um novo comportamento de consumo e esqueceu da falta corporativa dentro dessa conta. Se você olha os tempos médios de permanência, eles estão alongados. Porque você olha o componente de lazer corporativo desses mercados, ele também é totalmente distorcido do que ele era. A partir do momento que você tiver uma retomada ou a estabilização a níveis normais de corporativo, o corporativo ele tem um peso muito grande. Então esses mercados eles tendem a ter um tempo de permanência mais curto. A gente fala de staycation, work anywhere, mas a gente tem que lembrar que isso é uma fatia pequena da massa de consumidores que consomem hotelaria e turismo no país. Né? São poucas pessoas que têm disponibilidade para, numa quinta-feira, numa quarta-feira, falar, vou trabalhar de qualquer lugar. Né? Pessoas mais jovens, dependendo do segmento que trabalham. A gente vê a retomada dos ambientes corporativos e muitas vezes com regras fixas de quando devem estar ou não. Então, falar que o staycation, isso é a minha visão pessoal, falar que o staycation, o work anywhere vai ter um impacto no tempo médio de permanência de algum determinado mercado, eu acho que os resorts podem surfar uma onda legal de um percentual daquela ocupação de quinta e sexta-feira, que antes era 100% de eventos, ou os hotéis que tinham essa capacidade, eles podem ter uma estrutura diferente, e talvez com isso ter um final de semana ainda mais aquecido, mas assim, para mercados como um todo eu não acredito. Reserva direta, que é um ponto que o Vinícius comentou, tem uma predominância maior hoje do que era antes, ou também volta a padrões de consumo muito parecidos que a gente tinha em 2019? Eu acho que ainda há uma distorção, mas eu acho que elas voltam, em algum momento elas voltam para o que elas eram antes. Em resumo, vou simplificar tudo que você disse, fica tudo igual. A gente volta em médio prazo ao que era antes. Médio prazo eu acho que a gente volta ao que era antes. Porque, médio prazo 2023. É difícil, isso vai variar sempre por mercado, vai variar também pela capacidade que aquele hotel ou rede tem de atrair, do que essas companhias fizeram ao longo do tempo para atrair cliente direto. O que eu vejo com os níveis de disparidade que a gente tem hoje e com o nível de promoções que a gente vê sendo feitas em canais terceiros, e com esse componente que você comentou, de que o cliente ele não precisa mais da segurança de entrar em contato com o canal direto, eu vejo como uma tendência isso... E é curioso, né? Porque a gente viu, assim, bem no início da pandemia, aquela coisa, você precisava vender. Então você abriu todos os canais e mais ao mesmo tempo a gente teve esse componente, o cara ligando e tal, e abriu a janela de oportunidade para venda direta. Vários hotéis captaram e agora a gente está voltando ao que a gente sempre teve e gradualmente. É curioso como essa mudança aconteceu. Eu acho que a gente volta para uma questão antiga da hotelaria, que é a incapacidade que a hotelaria tem de se posicionar no mercado digital online de viagens. Né? Uma incapacidade financeira, não estou falando uma incapacidade técnica ou estratégica.
de poder competir com esses grandes players. Então, a tendência é que então os clientes estão buscando mais contato direto com os hotéis, a gente está batendo mais nessa tecla, mas a questão é que a longo prazo ninguém vai conseguir competir com um investimento recorrente digital de um canal terceiro. E tem que entender por que isso aconteceu, né? Porque no final das contas, pelo teu trabalho de precisar ligar para uma companhia telefônica, é porque porque eu preciso falar muito com ele. Sem dúvida. E a gente precisava falar muito com os hotéis porque você tinha uma criança e você não queria colocar em risco a criança. Então, Zezinho, o hotel, quais são os protocolos? E isso criava uma necessidade de estar em contato direto com essas pessoas. Agora, combater a simplicidade dos canais indiretos é um desafio gigantesco. O papo tá ótimo. Eu acho que as contribuições foram super relevantes. Antes que você me bata, né, que eu faço muita pergunta, que eu sempre falo isso. Obrigado pelo seu tempo. Foi um super prazer tê-lo conosco. Não sei se você tem algum comentário final, mas da minha parte, super satisfeito e super feliz em ter você com a gente, Ricardo. Legal. Não, eu só agradeço o convite. Acho que é um prazer. A gente sempre tem conversas muito bacanas. Acho que a mensagem que fica é essa. Acho que a gente tem um cenário, na minha visão, promissor quando a gente fala de demanda para a grande maioria dos mercados. E que a hotelaria consiga cada vez mais, acho que até por uma questão de necessidade, né, pelos níveis inflacionários que a gente vê. E quando a gente olha, vamos chamar de inflação hoteleira, né, inflação para a hotelaria, isso é mais grave ainda. Nos núcleos, a inflação ela é mais alta do que a inflação recorrente do país. Então, eu tenho grandes expectativas que a hotelaria consiga, que a demanda continue aquecida e continue em ascensão e que com isso a hotelaria consiga aproveitar esse movimento para conseguir readequar os preços e fazer um aumento de preços que é super saudável para os resultados. Porque o que a gente quer no final é mais resultados positivos para a hotelaria como um todo. Cara, isso não é só o primeiro convite. A gente vai deixar passar um tempinho aí, vamos te chamar de novo para a gente já poder projetar os próximos meses. Você tem dados muito, muito ricos para aproveitar. Queria fazer um agradecimento novamente aqui ao Novotel Morumbi, que nos recebeu aqui para essa gravação, a PM Web, que é nossa patrocinadora, e agradecer a audiência de vocês novamente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, abraço, gente.